Aula 2 de circuitos em corrente alternada. Nessa aula nós vamos falar do sinal senoidal. Então vamos falar das 4 representações possíveis de um sinal senoidal, que são a representação gráfica, e aí vamos aproveitar o gráfico e falar das principais características do sinal senoidal, já trazendo para a nossa área de interesse, que é a tensão alternada e corrente alternada. Vamos falar da representação matemática, da representação com diagrama fasorial e da representação com números complexos. Vamos analisar também o circuito puramente resistivo, ou seja, um circuito com apenas um resistor em corrente alternada. Vamos falar das características de valor eficaz e valor de pico e faremos 7 exemplos. Para essa aula, é importante que vocês assistam um vídeo que eu disponibilizo no site, um vídeo um pouco antigo, mas que traz as características do sinal senoidal, da tensão em corrente alternada e da corrente alternada, e como que ela é gerada. Então, após esse vídeo, a gente traz aqui algumas abordagens também novas para vocês. Primeiro, qual que é a diferença entre o sinal contínuo e o sinal alternado? O sinal contínuo, vocês podem encontrar a descrição do sinal contínuo como CC, que é corrente contínua, ou DC, Direct Current, que vem do inglês. E o sinal contínuo, ele tem sempre a mesma polaridade, e o seu valor pode ser constante ou variável ao longo do tempo. Então, se eu pegar um gráfico aqui, esse primeiro gráfico é um gráfico da tensão ao longo do tempo. Como que a tensão varia ao longo do tempo? Ele pode ser, isso aqui é uma tensão contínua, mas se eu pegar essa forma aqui, ó, ela também é contínua. Por quê? Ela é sempre positiva. Tá? A tensão é sempre positiva. A mesma coisa para a corrente. Se eu analisar o gráfico da corrente e for uma linha reta ao longo do tempo, é uma corrente nesse regime contínuo. Mas se eu pegar uma corrente nesse formato aqui, também é uma corrente contínua, porque ele está sempre acima do eixo horizontal, ou seja, sempre positivo. Significa que a corrente está sempre circulando na mesma direção. Diferente disso é a corrente alternada, que pode vir representado pelo acrônimo CA, que é de corrente alternada, ou AC, que é o Alternate Current, que vem do inglês. E a diferença é que esse sinal alternado, pode ser uma tensão corrente, ele varia de polaridade e de valor ao longo do tempo, ou seja, se eu analisar a tensão, ela parte do zero, ela vai ter um valor positivo, mas em dado momento ela vai ter um valor negativo, ó, negativo e aqui é positivo. Vai ter um valor negativo, vai ter outro valor positivo, ou seja, a corrente vai em certo momento para um lado, e em outro momento ela vai para o lado contrário, o que não acontece na corrente contínua. Então pode ser esse formato, pode ser uma onda quadrada. O principal é o quê? Que em um regime alternado, a polaridade fica mudando. Ora, eu tenho essa polaridade, em certo momento eu tenho uma polaridade contrária. Falando da análise do sinal senoidal, então nós vamos utilizar a primeira forma que eu vou mostrar para vocês de representar o sinal senoidal, que é a forma gráfica. E aí, a partir da forma gráfica, nós vamos falar de algumas características do sinal senoidal. Então, na forma gráfica, nós temos um gráfico de 2 eixos, onde em um dos eixos, que é o eixo vertical, eu posso ter tanto o valor da tensão quanto o valor da corrente. Então, aqui no eixo vertical, eu tenho representado o valor da tensão, mas poderia ser o valor da corrente também. E no eixo horizontal, eu posso ter o valor do tempo ou do ângulo, porque vocês viram como que é gerado esse sinal senoidal a partir de um fasor que vai girando e vai tendo seu correspondente uma senoide. Perfeito.
Além disso, vocês viram, se vocês assistiram o vídeo, eu espero que vocês tenham assistido, como que é gerado o sinal senoidal, né? Por que a gente trabalha com corrente alternada? Porque é forma de corrente fornecida pelo gerador. Então, se eu tenho aqui uma bobina, uma das bobinas do gerador, tem uma bobina. E aqui a gente tem um ímã. Vamos colocar um ímã. Esse ímã, ele tem o polo norte e tem o polo sul, que é o eixo dele. Ao girar o ímã, fazendo com que o campo magnético passe por uma bobina, nós vamos ter uma tensão induzida nos terminais da bobina. Então, quando o ímã faz esse sentido e se aproxima da bobina, a bobina vai gerar uma tensão no sentido contrário, crescente. Quanto mais o ímã, o polo norte, se aproxima da bobina, mais cresce a tensão entre os polos da bobina. Então, tem aqui aumento da tensão. Em seguida, continuando o movimento, quando o ímã se afasta, eu tenho uma tensão no sentido contrário. Então, eu vou ter uma tensão no sentido contrário, e quanto mais ela se afasta, mais aumenta a intensidade no sentido contrário. E aí, quando eu continuo o movimento e o polo norte volta a se aproximar da bobina, eu tenho um aumento da tensão e depois a diminuição e uma tensão no sentido contrário. Então, assim que a corrente alternada é gerada, e por isso que nós temos a corrente alternada nas tomadas. E isso vai ser importante também, futuramente, quando formos trabalhar com um sistema trifásico. Então, o sistema trifásico, a ideia é semelhante, mas com três bobinas defasadas entre ela por 120 graus. Então, 120 graus é a defasagem entre as bobinas. Sendo que somando as três dá uns 360 graus. Então, isso aqui é só um parênteses que vocês devem ter visto no vídeo também. Perfeito. Então tá, uma forma que vocês têm que saber de representar o sinal senoidal é a forma gráfica, que vai ser muito utilizada ao longo da disciplina. Vamos para a próxima forma. Aliás, então, a partir da forma gráfica, nós vamos trabalhar algumas características importantes do sinal senoidal. Um deles é o valor de pico e o valor de pico a pico. O valor de pico é a amplitude máxima, pode ser positiva ou negativa, que a tensão senoidal pode atingir. Quando eu falo tensão senoidal, entendam, tensão ou corrente. Aqui eu estou colocando a tensão, mas poderia ser corrente em ampere. Estou representando, então, a tensão ao longo do tempo. Tem uma tensão máxima no sentido positivo, outra no sentido negativo. O valor de pico é o máximo valor dessa tensão ao longo do tempo. Então, aqui o máximo valor de tensão é os 5 volts. Então, esse é o valor de pico. E o que é o valor de pico a pico? É a amplitude total entre o máximo positivo e o máximo negativo. Então, se o máximo positivo vale 5 volts e o máximo negativo vale menos 5, qual que é a distância entre o máximo positivo e o máximo negativo? A distância entre eles, que é o valor de pico a pico, vale 10 volts. Então, o valor de pico vale 5, neste exemplo, e o valor de pico a pico vale 10 volts. Item C, período e frequência. Então, para a gente entender esses dois conceitos, vamos trabalhar primeiro com o período. O período é o tempo que uma função necessita para completar um ciclo. Então, olhando esse gráfico aqui embaixo, o que seria um ciclo? Seria um intervalo onde o sinal ele realiza toda a sua forma e depois ele
volta a se repetir. Por exemplo, se eu pegar como referência o ponto zero aqui desse sinal senoidal, o sinal senoidal ele vai até o ponto positivo, máximo, volta para o zero. Terminou o ciclo? Não, por quê? Porque ele ainda vai para o ponto negativo que ele não tinha ido antes. Vai para o máximo negativo, volta para o zero. Terminou o ciclo? Sim, terminou o ciclo. Por quê? A partir disso, ele volta a repetir, ou seja, ele vai do zero para o ponto positivo que ele já tinha feito antes, volta para o zero e vai para o máximo negativo, volta para o zero. Terminou o ciclo? Terminou. Porque a partir desse ponto ele volta a se repetir de novo. Então ele vai para o máximo, volta para o zero, vai para o mínimo negativo, volta para o zero. Então isso é um ciclo. O período é o tempo que demora para o sinal senoidal completar um ciclo. Então, se aqui a gente está pegando tempo, ele começa no tempo igual a zero. Ele termina o primeiro ciclo no tempo igual a 0,25 segundos. Então, esse é o período desse sinal senoidal, que é 0,25 segundos. Se eu contar a partir daqui, ele começou em 0,25 e terminou em 0,50, ou seja, o período continua sendo 0,25, ou seja, o tempo que ele demora para completar o seu ciclo é 0,25 segundos. Então, isso é o período sempre dado em segundos. A unidade do período é em segundos. E o que é a frequência? A frequência é quantos ciclos o sinal senoidal consegue completar em um segundo. Então, se você pegar aqui o intervalo de um segundo, que é aqui, ó, um segundo, saiu do zero, foi até um segundo. Quantos ciclos ele completa? Bom, a gente viu aqui, esse aqui é um ciclo, depois dois ciclos, esse é o segundo ciclo, depois terceiro ciclo e por último quarto ciclo. Então ele demora, em um segundo ele completa 4 ciclos. Isso aí é a frequência dele. Quantos ciclos ele consegue executar em um segundo? Portanto, a frequência é igual a 4 e a unidade é Hertz. Hertz ou Hz. Então, se eu tiver o valor do período, eu consigo calcular a frequência. Ou se eu tiver a frequência, eu consigo calcular o período. Essas duas características estão na mesma equação. Vamos para a frequência angular. Então, a frequência angular ou velocidade angular é representado pela letra grega ômega. E a variação do ângulo, que nada mais é do que a variação do ângulo θ em função do tempo. Então, se a gente viu que o sinal senoidal é a variação do fasor ao longo do tempo, né? Que nos fornece a tensão senoidal. A velocidade angular é a velocidade com que o fasor completa um círculo, uma volta completa. Então, a velocidade angular é sempre dada em radianos por segundo, ou RD/S. Como que vocês calculam a velocidade angular? Velocidade não é espaço dividido por tempo, é o que vocês vão fazer aqui. Só que o espaço aqui é o perímetro de uma circunferência. Qual que é o perímetro de uma circunferência? 2π. Qual que é o tempo? É o tempo para dar uma volta completa que a gente chama de t maiúsculo. Tá? Então, o cálculo da velocidade angular é ômega igual a 2π dividido pelo t. Fase inicial. Então, fase inicial é quando a senoide ela não começa no zero. Então, quando a gente geralmente representa uma senoide, a gente começa a representar a senoide a partir do ponto zero e monta a senoide ao longo do tempo. Mas pode ser que a senoide não comece no ponto zero, no tempo zero. Pode ser que ela comece já numa fase adiantada ou em outra fase aqui.
Então, quando ela não começa no ponto zero, dizemos que ela possui uma fase inicial θ0. Se o sinal senoidal inicia o seu ciclo adiantado, esse θ0 ele é positivo. Então vamos pegar um exemplo. Geralmente a senoide ela começa no zero e começa o seu ciclo. Perfeito. Mas nesse caso aqui, percebam que ela não começou no zero. Ela começou antes do tempo zero. Ela começou aqui, ó, considerando que aqui o tempo é igual a zero. Ela começou antes e quando o tempo era zero, ela já estava quase no seu ponto máximo. Então a gente diz que ela está adiantada e tem uma fase inicial θ0, positiva. Mas pode ser que o sinal senoidal ele comece atrasado, porque se geralmente ele começa no ponto zero, vamos olhar o que aconteceu aqui. Ele não começou no ponto zero, ele começou no ponto abaixo de zero e ele demorou um certo tempo para chegar no zero. Então a gente diz que esse sinal ele está atrasado, porque ele levou um certo tempo para chegar no zero, que geralmente o sinal senoidal já começaria aqui. E aí ele repetiu o seu ciclo. Então a gente diz que esse sinal ele está atrasado com uma fase θ0 negativa. Então quando está atrasado é menos θ0. Quando está adiantado é mais θ0. O principal é entender o seguinte, quando ele está adiantado e quando ele está atrasado. Então sempre comparo com a referência. A referência partindo do zero. Partindo do zero, que é essa linha vermelha. Então, e essa aqui é a linha do tempo. Então, sempre analisando em relação ao tempo. Perceba que esse sinal aqui, ó, ele está adiantado, porque ele começou antes em relação ao tempo e chegou no ponto máximo antes. Esse outro sinal, vou fazer de outra cor. Vou colocar a senoide de referência de azul. E vamos olhar esse outro sinal. Esse aqui, ó, ele está atrasado. Por quê? Ele chegou no ponto zero depois do que o que seria a referência em azul. E ele chegou no ponto máximo depois do que o sinal azul. Perceba, o azul chega no mínimo e depois o vermelho chega no mínimo. O azul chega no zero e depois o vermelho chega no zero. Então ele está atrasado. E quando ele está atrasado, a gente representa pelo negativo. Quando está adiantado, a gente representa pelo sinal positivo. Nós vimos, então, até agora, apenas uma forma de representação do sinal senoidal aplicado em circuitos, que é a representação gráfica. Temos também a representação matemática. A representação matemática é a tensão ao longo do tempo. Então, temos aqui tensão ao longo do tempo. No lugar da tensão, poderia ter também a corrente ao longo do tempo, porque se a tensão está variando, a corrente também irá variar. Mas vou deixar aqui só tensão, onde vocês irão entender que para a corrente também serve. Então, a tensão ao longo do tempo é o valor de pico, a tensão de pico, que vocês já aprenderam qual que é, vezes a função dela, que é uma função senoidal, e a senoide depende do ângulo e da fase. Então, aqui nós temos a velocidade angular que vai nos fornecer a velocidade angular vezes o tempo, ou seja, em um dado, se eu multiplicar essa velocidade angular pelo tempo, vai dar uma posição aqui dentro. Então, para cada tempo, o fazor vai estar em uma posição e vai gerar um valor aqui dentro da senoide. Além disso, tenho também a fase inicial, porque se eu considerar só essa parte aqui, eu estou considerando que no tempo zero a senoide começa aqui. Mas pode ser que no tempo zero a senoide ela já começa adiantada. Então eu começo com a fase θ0. Se o sinal senoidal no tempo zero está atrasado, eu coloco o menos θ0. Então essa equação aqui ela representa todas as possibilidades e a variação da tensão ao longo do tempo seguindo uma forma senoidal.
Não precisam decorar isso, eu vou passar para vocês no gabarito, no formulário, mas com o tempo vai ficar muito claro para vocês, além de vocês terem visto isso na matemática. Então, a tensão que varia ao longo do tempo é tensão de pico vezes seno de ômega t mais θ zero, que é a fase inicial. No lugar do ômega t, vocês podem colocar também, se vocês não quiserem colocar ômega t, lembrando que ômega é a mesma coisa que 2 vezes π vezes a frequência. Então, vocês podem colocar essa mesma equação seguindo essa forma aqui. Tensão de pico vezes seno de 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo mais a fase inicial. Outra forma de representar é com o diagrama fasorial. Então, o diagrama fasorial é esse diagrama aqui, no lado esquerdo, onde nós temos o fasor. A amplitude do fasor é o valor de pico que vocês já sabem como obter. E esse fasor ele vai girando nesse círculo por meio de uma velocidade angular θ. Então, para cada intervalo de tempo, o fasor vai estar em uma posição porque ele vai girando. Isso significa que para cada tempo ele vai ter um correspondente em tensão. Então, nesse tempo aqui zero, ele parte do zero, depois nesse ponto aqui, eles têm uma tensão positiva, depois continua com a tensão positiva até chegar no valor de pico. Quando que ele vai chegar no valor de pico? Quando o fasor estiver na posição de 90 graus. Depois a tensão vai diminuindo, chega no zero quando estiver aonde? Na posição de 180 graus. A tensão vai diminuindo, chega no mínimo negativo, ou no máximo negativo. Qual que é o ponto? Quando o fasor está na posição 270 graus. Depois volta, esse valor vai tendendo a zero, até chegar de novo no 0 graus. Então, o fasor é outra forma de representarmos. Lembrando que o sinal senoidal ele tem origem no fasor. Então, o fasor é o valor de pico girando com uma velocidade angular. Aí a gente obtém o sinal senoidal. Podemos representar também com números complexos. Por isso que a aula 1 foi destinada aos números complexos. Por quê? O número complexo vai ser a forma mais fácil que a gente vai ter de realizar as equações, as contas que a gente fazia antes, quando tínhamos um circuito em corrente contínua. Como que a gente representa o número complexo? Lembrando que o número complexo ele só tem a parte real ou parte imaginária, se for na forma cartesiana, ou tem o módulo e o ângulo, se for na forma polar. No número complexo, eu gosto de colocá-lo como um resumo do sinal senoidal, onde ele vai trazer o que é mais importante para a gente fazer os cálculos. Por quê? Quando eu tenho um sinal senoidal e ele é aplicado no circuito, eu tenho uma tensão e aplico no circuito, a corrente ela vai ter a mesma frequência do que a tensão. Então, eu não preciso colocar a frequência porque ela não vai mudar. Uma vez que eu tenho uma frequência fixa para a tensão, eu vou ter uma frequência fixa para a corrente. Então, alguns valores eu vou desprezando. Por exemplo, a frequência eu não quero colocar porque ela vai ser constante. O que mais? A função, que é uma senoidal, ela também vai ser constante. Se eu vou aplicar uma tensão senoidal, eu vou ter uma corrente senoidal também. Então, esses elementos que eles não vão mudar, eu não vou colocar no número complexo. No número complexo, só vou colocar os valores que, de fato, sofrem variações, que são os principais. Quais são os principais? O módulo, que é a amplitude ou valor de pico, e a fase. A fase ela vai mudar de acordo com os elementos que estiverem dentro do circuito. Então, beleza. Aqui eu tenho
a representação do sinal senoidal na expressão matemática. Se eu quiser colocar esse mesmo sinal, essas mesmas informações em um número complexo da forma polar, o que eu vou utilizar? Os mais importantes, o valor de pico, que é o módulo. Isso aqui eu não utilizo. Isso aqui eu não vou utilizar. E vou utilizar também a fase inicial. Ou, se eu quiser transformar isso para a forma cartesiana, é possível também. Então, vocês transformam para a forma cartesiana com valor de pico vezes cosseno de θ, mais j, aqui tem múltiplo valor de pico vezes seno de θ. Então, é assim que a gente representa. Dois casos aqui para a gente treinar. Então, tem uma tensão que é igual a 10 vezes seno de ômega t. Como que a gente representa essa tensão utilizando os números complexos na forma polar? Eu pego o módulo, que é o 10, e pego a fase inicial. Aqui ele não tem fase inicial, ele só tem o ômega t, que é isso aqui. Isso aqui eu não represento. Então, se ele não tem fase inicial, a fase inicial é zero. A tensão 2 vale 15 vezes seno de ômega t mais 60 graus. Então, tem fase inicial. Se eu quiser representar essa tensão na forma polar dos números complexos, eu vou utilizar o módulo, que é 15, e a fase inicial, que é 60 graus. Agora vamos resolver um circuito resistivo em corrente alternada para a gente ver qual que é a diferença do circuito em corrente contínua. Quando a resistência elétrica é submetida a uma tensão alternada, ela produz uma corrente com as seguintes características. Então, beleza, eu tenho um circuito com uma resistência. E quando ela é submetida a uma tensão, o que vai acontecer? A corrente ela vai ter a mesma forma de onda. Como a gente viu, eu falei anteriormente, se eu estou aplicando uma tensão senoidal, a corrente será senoidal também. Ela terá a mesma frequência, então se eu aplico uma frequência de 100 Hz na tensão, a corrente vai ter uma frequência de 100 Hz também. E ela terá a mesma fase, então se a tensão ela começa na fase 0, a corrente vai iniciar na fase 0, então elas estarão sincronizadas. Eu aumento a tensão, a corrente aumenta imediatamente na mesma proporção. O que vai mudar? A amplitude da corrente. Então, a amplitude ela vai depender do valor da resistência, como a gente já viu. Se a gente aplica uma tensão em uma resistência, a corrente ela vai ter uma amplitude diferente da amplitude da tensão. Por exemplo, se eu aplico uma tensão em uma resistência alta, a corrente vai ser baixa. Se eu aplico a mesma tensão numa resistência baixa, a corrente será alta. Então, a corrente continua dependendo do valor da resistência, que é a lei de Ohm, como vocês já sabem. Nesse caso aqui, vamos pegar um circuito. A gente tem um símbolo novo. A gente já não tem mais aquele símbolo da corrente contínua, que é esse aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo. Nós temos agora este símbolo que indica a corrente alternada, porque nós não temos mais polo positivo e polo negativo em um dado instante. Este vai ser o polo positivo e esse aqui negativo. Só que no instante seguinte ele inverte, depois inverte de novo. Então, a gente representa dessa forma como está desenhado no circuito. Então, tem um circuito simples com uma resistência e uma corrente, que varia ao longo do tempo. Então, a corrente, ó, esse símbolo indica que a corrente varia ao longo do tempo. Eu coloco essa seta só para indicar que é uma corrente, mas em dado momento ela vai estar nesse sentido, em outro momento vai estar no sentido contrário. Isso não tem problema. Pela lei de Ohm, vocês lembram, né? Na lei de Ohm a gente tinha aqui tensão, resistência, corrente. Agora a gente tem a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que a tensão ela é senoidal, ou seja, ela varia ao longo do tempo. E a corrente, ela também é senoidal, então ela varia ao longo do tempo. A resistência, ela não varia, ela é sempre fixa.
Então, se eu quiser calcular a corrente, eu tampo a corrente, o que sobra? Sobra tensão, que varia ao longo do tempo, dividido pela resistência. Se eu fizer essa divisão, a corrente, eu faço a tensão de pico dividido pelo valor da resistência e o resto continua igual. Por quê? A gente viu que os parâmetros não mudam. Continua sendo o sinal senoidal, então a corrente vai ser senoidal, a frequência é igual e a fase também vai ser igual. Isso não vai mudar. Então, se eu dividir a tensão de pico pela resistência, eu vou achar o valor da corrente de pico. E vou ter um sinal senoidal com a mesma frequência e a mesma fase. Então, conforme a gente observa no gráfico aqui, o que nós temos? Nós temos o valor da tensão, vou fazer de verde aqui, ó. O gráfico da tensão aplicada no circuito. Quando eu aplico essa tensão no circuito com um resistor, eu vou ter uma corrente. A amplitude da corrente ela depende do valor da resistência. Então, ela é limitada pela resistência, mas ela tem a mesma fase inicial que a tensão, elas começam juntas. E elas têm a mesma frequência. Quando a tensão é zero, a corrente é zero. Quando a tensão é máxima negativa, a corrente é máxima negativa. Depois elas voltam para o zero, depois vão para o máximo positivo. Então, elas têm a mesma frequência, a mesma forma e a mesma fase. Isso nos faz concluir o quê? Que a resistência ela não muda a fase da corrente da tensão. Se ela não muda, eu posso dizer que a forma polar da resistência ela tem uma fase zero, porque ela não interfere na fase da tensão e da corrente, ela é neutra na defasagem. Então, como que eu represento o resistor de agora em diante, quando eu estou trabalhando em corrente alternada? O resistor na forma polar é o valor da resistência com um ângulo de 0 graus. Por que o 0 graus? Porque ele não interfere nas fases dos sinais. Se a tensão começa com uma fase X, a corrente vai ter uma fase X. Se a tensão começa com uma fase zero, a corrente vai ter uma fase zero. Então, a resistência ela é neutra em relação à fase. Ou a forma cartesiana de representar isso, se eu transformar isso para a forma cartesiana, eu tenho que a resistência tem uma parte real, que é a própria resistência, e zero na parte imaginária. Então, isso aqui vocês têm que saber. As duas formas de representar uma resistência. Na forma polar, é R com fase zero, e na forma cartesiana, que é R mais J zero. Sendo assim, tenho aqui a lei de Ohm aplicado ao circuito de corrente alternada, onde a corrente é a tensão dividido pela resistência. A corrente, eu tenho a tensão, que é o valor de pico com fase 0 graus. Se eu vou fazer uma divisão, a tensão, é importante que a tensão, os elementos estejam na forma polar. Então, eu coloco a tensão na forma polar. Então, se a tensão ela começa com fase 0 graus, eu coloco aqui tensão de pico com fase 0 graus. A resistência, ela sempre vai ter fase 0 graus. Portanto, se eu fizer essa divisão, como que eu faço a divisão de números complexos na forma polar? Eu vou dividir os módulos. Então, quais são os módulos? Tensão de pico dividido pela resistência. E o que eu faço com os ângulos? Eu subtraio. Então, é fase da tensão, que é θ0, menos a fase da resistência, que é sempre 0 graus. Resolvendo essa equação, V dividido por R é I. Ou seja, tensão dividido pela resistência é corrente. Se a tensão de pico dividido pela resistência, eu tenho como resultado a corrente de pico. θ0 menos 0 graus, θ0. Então, significa que, aplicando a lei de Ohm no circuito, eu tenho que a corrente é a corrente de pico com fase θ0, que é a mesma fase da tensão. Significa que não existe defasagem entre a tensão e a corrente. A tensão e a corrente elas possuem a mesma fase. Por quê? Porque o resistor ele não interfere
nas fases da tensão e na fase da corrente. E como que fica a potência em um circuito resistivo? O gráfico da potência já é diferente. Então, se eu pegar aqui uma tensão senoidal, que é essa forma aqui em vermelho. Essa tensão aplicada em um resistor vai ter uma corrente também, uma corrente com a mesma fase, com a mesma frequência e amplitude diferente, como vocês podem observar. O que acontece com a potência? Bom, eu só vou multiplicar tensão pela corrente. Então, quando a tensão e a corrente são zero, a potência é zero. Quando a tensão e a corrente são máximas, a potência é máxima que eu estou fazendo na cor laranjada. Quando a tensão diminui, a corrente diminui, a potência diminui até chegar a zero. Só que, quando a tensão e a corrente são negativas, se eu multiplicar tensão vezes corrente e ambos são negativos, menos com menos dá mais. Significa que a potência ela vai continuar sendo positiva. Ou seja, não existe potência negativa. Mesmo se a tensão e a corrente são negativas, a potência continua sendo positiva, porque não existe potência negativa, tá? Ou seja, na prática, o que significa isso? Significa o seguinte: se eu tenho aqui um circuito com um resistor, eu tenho uma tensão senoidal. Então, em dado momento, a tensão aqui no polo, um lado é positivo, outro lado é negativo, e isso vai ter uma corrente neste sentido aqui. Essa corrente vai fazer com que eu tenha uma potência no resistor. Ou seja, o resistor está consumindo a potência do circuito. Vamos supor, aí num dado momento seguinte, como eu tenho uma corrente alternada, a polaridade do circuito inverte. Eu tenho menos aqui e mais aqui. Isso significa que a corrente ela vai circular no sentido contrário. Só que, mesmo ela circulando no sentido contrário, eu vou continuar tendo potência, porque a corrente está passando pelo resistor e está consumindo, o resistor continua consumindo a energia do circuito. Ou seja, não importa, para a potência, não importa o sentido da corrente, não importa o sentido da tensão, porque a potência sempre será positiva. Isso que quer dizer esse gráfico. Então, não importa se a tensão e corrente estão num sentido ou no outro, a potência sempre será positiva. Como que a gente calcula a potência? A gente pode calcular a potência de pico. Potência de pico é a tensão de pico vezes a corrente de pico. Ou seja, o máximo valor que a potência vai atingir. Ou eu posso calcular a potência média. A potência média, a potência de pico dividido por 2. É como se eu tirasse uma média, porque vejam que a potência ela tem valores muito altos, mas tem valor zero. Então, se eu tirar a média da potência, qual que é a média? É a tensão de pico vezes a corrente de pico dividido por 2. O valor eficaz serve tanto para a tensão quanto para a corrente. Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples o que é o valor eficaz. Se vocês têm o sinal senoidal em mente, vamos olhar aqui que eu tenho uma tensão senoidal. Eu tenho uma tensão senoidal e essa tensão senoidal ela tem valores muito altos, valores muito zero, valores baixos. Não é justo eu calcular a tensão a partir do valor máximo, porque ela não está sempre no valor máximo, ela está em um instante no valor máximo. Também não posso calcular como valor zero. Então, qual que seria o valor razoável para eu pegar da tensão para fazer os cálculos do circuito, cálculo da corrente, cálculo da potência? Eu tomo como base a tensão em corrente contínua. Então, se eu fosse pegar uma fonte em corrente contínua, qual que seria o valor da tensão que faria a mesma função do que a corrente alternada?
Ou seja, se eu quero pegar o valor da corrente alternada e transformar em uma fonte contínua e quero que as duas tenham o mesmo efeito de potência, qual seria esse valor? Bom, o valor é o valor eficaz, ou valor RMS, Real Medium Square. Então, vocês podem ver esses dois termos. Como que eu calculo o valor eficaz? Ou seja, o valor que faz o mesmo trabalho que se fosse uma fonte de corrente contínua. O valor eficaz é o valor de pico dividido pela raiz de 2. Valor de pico dividido pela raiz de 2. Ou seja, se eu tenho um valor de pico aqui no corrente alternada e essa fonte está realizando um trabalho aqui na resistência. Se eu quiser trocar por uma fonte de corrente contínua que faça o mesmo trabalho, ou seja, que tenha uma potência igual, não menor nem maior, igual. Como que eu calculo essa tensão, que seria a tensão eficaz? É o valor de pico dividido pela raiz de 2. Isso serve tanto para a tensão quanto para a corrente. Então, se eu quiser calcular a tensão eficaz de um circuito, eu pego a tensão de pico e divido pela raiz de 2. Se eu quiser calcular a corrente eficaz de um circuito, eu pego a corrente de pico e divido pela raiz de 2. Ou seja, a tensão senoidal é essa aqui, um valor médio dessa tensão é o valor eficaz, que é esse aqui, que é o valor de pico vezes a raiz de 2, que é a mesma coisa que multiplicar o valor de pico por 0,707. E para a corrente, a mesma coisa. Se eu tenho uma corrente que tem uma forma senoidal e quiser achar o equivalente dela em corrente contínua, o que eu faço? Pego o valor de pico e multiplico pela raiz de 2, ou multiplico por 0,707. Lembrando, eu posso fazer isso tanto para a corrente quanto para a tensão. E outra coisa, eu posso representar na forma polar tanto o valor de pico quanto o valor eficaz. Então, se eu quiser representar o valor eficaz na forma polar, eu coloco tensão eficaz, é o valor eficaz com a fase da tensão. E se eu quiser fazer para a corrente eficaz é o módulo com a fase. E se eu quiser representar o valor de pico na forma polar, também consigo. Tensão é tensão de pico com ângulo. E a corrente na forma polar, também a corrente é corrente de pico com o ângulo da corrente. Então, eu consigo representar tanto o valor eficaz quanto a corrente, tanto o valor eficaz quanto o valor de pico na forma polar. As duas são possíveis. Exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Dado o circuito a seguir, que na verdade não tem nem circuito, é o gráfico. A seguir, calcule. Qual que é a tensão de pico? Então vamos pegar aqui os valores. Tensão de pico é o máximo valor da tensão. 5 volts é o máximo valor. Esse sinal senoidal ele vai do mais 5 ao menos 5. Então, qual que é a tensão de pico a pico? A diferença entre o pico positivo e o pico negativo? 10 volts. Qual que é o período? Período é o tempo que o sinal demora para completar um ciclo. Então, vamos pegar como referência o zero. Ele sai do zero, vai para o máximo positivo, volta para o zero, vai para o máximo negativo e volta para o zero. A partir daqui, ele começa a se repetir, então já tem outro ciclo. Então, quanto tempo ele demora para completar um ciclo? 0,25 segundos. Qual é a frequência? Frequência é quantos ciclos tem em um segundo. Então, eu já desenhei 2 ciclos. Aqui eu tenho o terceiro ciclo. E agora eu tenho o quarto ciclo. Então, eu tenho 4 ciclos dentro de um segundo. Significa que a frequência é de 4 Hz. Qual a frequência angular? Equação da frequência angular. Frequência angular é 2π vezes a frequência. Então, 2 vezes π vezes 4, que é a frequência que a gente achou,
são 8 pi radianos por segundo. A velocidade é a velocidade do deslocamento aqui, ó, 8 pi radianos por segundo. Então, uma volta completa são 2 pi, significa que ele dá 4 voltas completas, 4 ciclos por segundo. Essa é a velocidade angular. Representação matemática do sinal senoidal. Então, tensão, que varia ao longo do tempo, é igual ao valor de pico, vezes seno de ômega t mais a fase. Qual que é o valor de pico? 5. É uma função senoidal. Ômega t. Ômega vale 2π vezes o tempo. E a fase inicial? A fase inicial é 0, começa aqui em 0. Então, começa em 0, então não tem fase inicial. Qual que é a tensão no tempo t igual a 0,6? Então, olha, o fasor, ele começa em 0 porque ele não tem fase inicial. Vou fazer de outra cor. Ele começa em 0 porque ele não tem fase inicial, ele começa a se deslocar aqui. E aí, ele parte dos 0 segundos. Eu quero saber qual que é a posição, o valor da tensão no tempo igual a 0,6 segundos. Ou seja, eu pego esse 0,6 e substituo no lugar do t da equação, que é aqui. E resolvo essa equação. Quando eu resolver, eu vou achar que no tempo t igual a 0,6, ele vale 2,94 volts. Então, aqui, ó, no tempo t igual a 0,6, quanto que ele vale? 2,94 volts. Ele já vai ter completado um ciclo, 2 ciclos. Terceiro ciclo, ele para aqui, ó, 0,6 segundos. Qual que é a tensão? 2,94. No exemplo 2, foi dado um sinal senoidal representado na forma matemática e eu quero representar esse sinal graficamente. Então, para isso, eu vou ter que extrair algumas informações da equação que me foi dada. Primeiro, eu vou calcular a frequência. Lembrando que eu vou calcular a frequência a partir da equação da velocidade angular, que é 2 vezes π vezes f. Se eu quiser calcular a frequência, frequência igual ômega dividido por 2π. Beleza. Qual que é o valor de ômega? Foi dado aqui, ó. A expressão matemática não é isso aqui? V ao longo de t é valor de pico vezes seno de ômega vezes t mais fase inicial. Vou ficar de olho nisso aqui. E vou comparar as duas equações. O que elas têm em comum? Olha, aqui, ó, isso aqui é isso aqui. Então, significa que ômega vale 20k vezes π. Então, no lugar do ômega, eu vou substituir por 20k π divididos por 2π. Resolvo isso e acho que o valor da frequência vale 2 kHz. Então, perfeito. A partir do valor da frequência, eu consigo calcular o período, porque período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre 10k. E aí, o período é de 100 microsegundos. Ou seja, esse sinal senoidal ele demora 100 microsegundos para completar um ciclo. Já é uma informação interessante para montar o gráfico. Outra informação. Ele deu aqui o θ0, porque o θ0 vale π sobre 3. Se ele é positivo, significa que o sinal ele começa adiantado. Geralmente, o sinal ele começa no zero e completa seu ciclo. Só que, se ele tem uma fase e está adiantado, ele começa adiantado em π sobre 3. Que é aqui, ó, π sobre 3, e ele demora um certo tempo para ir para o zero. Geralmente, ele começaria do zero. Quanto tempo ele... Qual que é
o quanto ele está atrasado, desculpa. Aliás, o quanto que ele está adiantado. Ele está adiantado em π sobre 3. Perfeito. Então, eu já começo a desenhar o meu gráfico aqui. Ele primeiro começa no zero antes do tempo zero. Depois chega no máximo positivo, volta para o zero, chega no máximo negativo. Então, eu quero saber também qual que é o valor da tensão quando o tempo é igual a zero. Consigo? Consigo. Se eu jogar ali no valor, na equação que eu tenho, K vezes π vezes zero. Troquei o tempo por zero mais π sobre 3, que é o quanto ele está adiantado. Então, eu calculo o valor da tensão, que fica 10 vezes seno. Tudo isso aqui virou zero, então fica seno de π dividido por 3. Calculando isso, eu tenho que a tensão no tempo igual a zero vale 8,66 volts. Ou seja, no tempo igual a zero, a tensão vai ser 8,66 volts. Se eu pegar esse ponto como referência, aqui ele termina um ciclo. Termina um ciclo e a partir daqui ele volta a se repetir. Qual que é o tempo para ele completar esse ciclo? A gente calculou o período de 100 microsegundos. Qual que é o valor de pico? O máximo valor. Está aqui, ó, valor de pico. É isso aqui. O valor de pico vale 10. Então percebam, eu comparei a equação que foi dada com aquela equação de referência. E a partir dessas duas equações, eu fui extraindo os valores. Quais são os valores? Tensão de pico, velocidade angular, que vale 20k vezes π, e a fase inicial, que é o θ0. Então, consegui montar o gráfico a partir dessas informações. Exemplo 3. Ele quer que a gente calcule a defasagem entre dois sinais senoidais, uma tensão 1 e uma tensão 2. Então, eu vou olhar primeiro se eles têm a mesma frequência. Então, foi dado aqui ômega-t para os dois são iguais. Ok. Se eles têm a mesma frequência, eu consigo calcular a defasagem. Uma forma de calcular a defasagem, que é o Δθ, é o θ2 menos o θ1. Qual que é o θ2? Menos π sobre 2. Então, Δθ é menos π dividido por 2 menos o θ1, que é π sobre 4. Π sobre 4. Ou seja, vou tirar o mínimo aqui, fica menos 2 π menos π. Portanto, a defasagem é menos 3π divididos por 4. Nem preciso olhar no gráfico. Aqui, pego dois pontos de referência e a defasagem, ou seja, quando os dois partem do zero para o semiciclo positivo. Qual que é a distância entre eles? A distância que a gente achou, 3π sobre 4. Esse é o valor da defasagem. E resolvemos isso matematicamente, nem olhando para o gráfico, né? Apenas olhando aqui o θ0 de cada sinal senoidal. Exemplo 4. Representar as tensões na forma de número complexo. Então, tenho V1 e V2. Quais valores que eu represento através do número complexo? Representa apenas o módulo e o θ0, que é a fase. Aqui, nesse caso, não tem. Então, é a mesma coisa que 0 graus. Então, a forma de representar V1 é um módulo com um ângulo de 0 graus. E a forma de representar V2 é um módulo, que é o valor de pico, e o θ0, que é a fase, 60 graus. Estão aí os valores de V1 e de V2. Exercício 5. Eu tenho uma fonte CA com uma tensão de pico de 100 volts, que alimenta um resistor de 100 ohms.
Ele quer saber qual a tensão em corrente contínua que, aplicada a esse resistor, faz com que ele dissipe a mesma potência. Então, o que ele quer, na verdade, é o valor eficaz dessa tensão alternada. Isso aqui é o valor de pico, o 100. Como que eu calculo o valor eficaz? O valor eficaz é o valor de pico dividido pela raiz de 2. 100 dividido pela raiz de 2 dá 70,7, ou seja, é a mesma coisa se eu trocasse por uma fonte de corrente contínua de 70,7 volts e ligasse nesse resistor de 100 ohms. Com isso, ele quer saber qual que é o valor da potência, né? Então, a potência eu posso fazer das duas formas. Posso calcular a corrente ou posso fazer potência tensão ao quadrado dividida pela resistência. Tensão ao quadrado é 70,7 e a resistência vale 100. Portanto, a potência vale 50 watts. Exemplo 6. No Brasil, as residências recebem pela rede elétrica as tensões de 110 volts RMS ou eficaz e 220 volts RMS. As duas com frequência de 60 Hz. Ele pede para determinar para os dois valores de tensões, 110 e 220. Na verdade, na maior parte do Brasil, o correto é 127 e 220 volts, mas tudo bem. Ele pede para calcular o período. Como a frequência é a mesma para os dois, o período vai ser o mesmo. Período é frequência, aliás, período é o inverso da frequência, 1 sobre a frequência. 1 sobre 60 Hz vale 16,67 milissegundos, tanto para 110 quanto para 220 volts. Pede para calcular também a frequência angular, ou velocidade angular. A velocidade angular é 2π vezes a frequência, ou seja, 2π vezes 60 equivale a 377 radianos por segundo. Ele quer saber também os valores de pico e valor de pico a pico. Então, o valor de pico, se ele nos deu 110 volts como valor eficaz, o valor de pico é o valor eficaz vezes a raiz de 2. Então, o valor de pico é 110 vezes a raiz de 2, que dá 156 volts. Isso para 110 volts. O valor de pico a pico é 2 vezes isso, ou seja, 2 vezes o valor de pico, que dá 311 volts. Considerando que o valor de pico, se aqui tem 156 volts, aqui é menos 156. Portanto, a diferença entre esse e esse aqui vale 311 volts. A mesma coisa eu faço para o 220 volts. Se esse é o valor eficaz, eu calculo o valor de pico, que vale 311 volts, e o valor de pico a pico, que vale 622 volts. Quais são as expressões matemáticas? Então, o modelinho da expressão matemática, tensão que varia ao longo do tempo é o valor de pico vezes seno da velocidade angular vezes o tempo, ou seja, o valor de a tensão que varia ao longo do tempo é o valor de pico, 156, vezes seno da velocidade angular, 377 vezes o t. Isso para 110 volts. Para 220 fica 311, que é o valor de pico, vezes seno de 377t. Exemplo 7. Então, esse exemplo é bem interessante. Eu tenho um chuveiro elétrico residencial que tem um circuito interno com as seguintes especificações. Alimentação de 220 volts. E se vocês repararem, ele tem uma chave com 3 posições. Desligado, que aí ele desconecta o circuito, não passa corrente pelos resistores. Ele tem uma posição que é a posição do inverno. No inverno, a corrente passa só pela resistência 1. Então, como tem uma resistência menor, passa uma corrente mais alta. Então, eu vou ter uma potência de 3.500 watts. E tenho também a posição de verão. A posição verão, ele aumenta o valor da resistência. Então, ele coloca aqui na posição verão
E a corrente tem que passar pelos dois resistores, portanto, a corrente vai ser mais baixa, ou seja, a potência também será de 2.500 watts, uma potência um pouco mais baixa. Ele quer saber qual o valor da resistência R1 e R2. O que eu vou fazer? Então, vou pegar um circuito primeiro, vou pegar o circuito inverno. No circuito inverno, eu só tenho a resistência R1 ligada, então eu tenho R1, que é o valor que eu quero descobrir. Eu tenho uma tensão de 220 volts e tenho uma potência de 3.500 watts. Consigo calcular a resistência? Consigo, pela equação da potência. Potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Nos cálculos, eu só uso o valor eficaz. Tá? Então, o valor eficaz já foi dado, que é 220 volts. Então, a potência é 220 ao quadrado dividido pela potência. Ou seja, o que eu fiz? Eu isolei a resistência, a potência passou para cá dividindo. Então, 220 ao quadrado divididos por 3.500, achei o valor da resistência de 13,83 ohms. Com isso, agora, eu vou calcular o valor do R2. Como? Se eu ligar aqui a chave no verão, a corrente vai passar por esses dois resistores e vou ter, então, a tensão de 220 volts, potência de 2.500 watts. E o valor da resistência? O valor da resistência R1 mais R2 eu não sei, só que eu sei o valor do R1 já. Então, perfeito. Utilizando a equação da potência, no verão, potência é tensão quadrado dividido pela resistência. E a resistência, lembrando, é R1 mais R2. Isolo R1 mais R2, na potência passa para lá dividindo, fica 220 ao quadrado dividido por 2.500, que deu 19,36 ohms. Ou seja, R1 mais R2 vale 19,36. Só que só R1 vale 13,83. Significa então que R2 vale 5,53. Se eu somar R2 mais R1, tem que dar a resistência total, que é 19,36 ohms. Achei então o valor da resistência R1 e da resistência R2. Ele coloca ali também qual o valor dos fusíveis. Na verdade, o correto hoje é disjuntor, né? O livro é mais antigo. Que devem ser utilizados para a proteção da instalação elétrica. Então ele colocou aqui o fusível, aqui, ó. Tem que colocar um dispositivo ali para limitar a corrente. Então, eu vou calcular a corrente nos dois casos. Então, aliás, vou calcular a corrente para o pior caso, ou seja, aquele caso que o circuito demanda mais correntes, que é no inverno. Então, no inverno, a corrente, a potência é dividida pela tensão. Potência de 3.500 watts e a tensão é de 220 volts. Portanto, a corrente eficaz vale 15,91. Só que lembrando, pessoal, a corrente eficaz, vou colocar na cor verde. Vamos supor que esse aqui é o gráfico da corrente variável. A corrente eficaz é essa linha reta aqui, ó, que é como se fosse a média da corrente. Só que existem momentos onde a corrente vai ser maior do que a corrente eficaz, que é a corrente de pico. E isso aqui pode queimar o fusível dele ali. Então eu tenho que calcular a corrente de pico. Como que eu calculo a corrente de pico? Corrente de pico é a corrente eficaz vezes a raiz de 2. Então significa que a corrente de pico ela chega a 22,5 amperes, enquanto que a corrente eficaz ela chega a 15, tem o valor de 15,91 amperes. O fusível ele tem que ser pelo menos de 22,5 amperes para não queimar. Essa é a solução aí do exemplo 7. Resumindo, então, essa foi uma aula longa. Nessa aula, nós detalhamos o sinal senoidal. Vimos que existem 4 formas de representarmos o sinal senoidal, que é a forma de onda, a forma gráfica,
A outra forma é o diagrama fasorial, a expressão trigonométrica e o número complexo. A primeira forma que nós vimos, que foi a forma gráfica, ela nos traz muitos elementos. Ela é uma ferramenta para enxergarmos como que funciona o sinal senoidal. Então, os principais elementos que devemos olhar a partir da forma de onda são o θ0, ou seja, analisar se a tensão ou a corrente ela começa com uma fase inicial e se essa fase inicial ela está adiantada ou atrasada. Se ela for mais θ0, mais θ, o valor de θ, ela está adiantada. Se ela for menos, significa que ela está atrasada. É importante vocês observarem nos gráficos quando que ele está adiantado ou atrasado. Ou seja, quando que ele chega no valor de pico ou chega no zero em relação ao sinal de referência. Olhem também sempre o valor de pico, que é o máximo valor que ele chega, e o valor de pico a pico, que é a diferença entre o máximo e o mínimo valor. Isso aí pode ser importante quando vocês forem trabalhar com diodos, dimensionamento de diodos, circuitos retificadores. Além disso, vocês têm que ter sempre em mente que a gente trabalha com valor eficaz. Então, o valor eficaz é aquele valor de corrente contínua que faria a mesma função. Então, o valor eficaz é sempre o valor de pico vezes a raiz de 2. Isso serve tanto para a corrente quanto para a tensão. E também ter em mente o que é uma frequência, ou seja, quantos ciclos acontecem em um segundo, e o que é o período, ou seja, o tempo que leva para uma função a se repetir. Então, o período sempre olho entre o ponto inicial e ponto de partida e vejo quanto tempo demora para isso acontecer. Isso a gente olha mais para a representação gráfica. O diagrama fasorial nos ajuda a entender como a senoide é montada. Então, a partir do diagrama fasorial, a gente entende a senoide. E também entende ali como que a senoide surge através de um gerador, tendo um ímã. Claro que a gente não tem um ímã, a gente tem um eletroímã ali dentro, tal, mas o princípio é o mesmo. Isso também vai nos ajudar quando a gente for trabalhar com sinais trifásicos, onde a gente tem 3 bobinas. E aí teremos 3 senoides acontecendo simultaneamente, defasadas 120 graus, uma em relação à outra. Mas isso é um tópico para aulas futuras. Outra forma da gente enxergar o sinal senoidal é a forma trigonométrica, onde a tensão, que varia ao longo do tempo, tem o valor de pico vezes seno de ômega-t mais a fase inicial. E se eu quiser saber o valor da tensão em um determinado tempo, é só substituir o t por um valor. Se eu quiser, por exemplo, 0,6, ele tem que me dar o valor da tensão no instante 0,6 segundos. Isso tanto para a tensão quanto para a corrente. E quando a gente for fazer o cálculo, mesmo que vocês estão acostumados, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, Thevenin, vocês vão usar a forma reduzida dessa expressão. Imagine fazer as contas que vocês estão acostumados utilizando esse tamanho aqui de expressão matemática. Fica inviável. Então, vocês usam a forma reduzida, onde a gente coloca sempre o valor de pico, o valor eficaz, e a fase. Isso tanto na forma polar quanto na forma cartesiana. E é isso que eu queria passar para vocês nesta aula. Um abraço a todos e até mais.